A iatrogenia do dinheiro. Para entender a negação pura e simples da antifragilidade na forma como buscamos a riqueza, considere que os operários parecem mais felizes com uma baguete de presunto e queijo do que os empresários com uma refeição de 3 estrelas do guia Michelin. A comida tem um sabor muito melhor depois dos esforços. Os romanos tinham uma estranha relação com a riqueza. Qualquer coisa que suavizasse ou atenuasse era vista de forma negativa. Sua reputação de decadentes é um pouco exagerada. A história gosta do lúgubre. Eles não apreciavam o conforto e compreendiam seus efeitos colaterais. O mesmo ocorria com os semitas, divididos entre as tribos do deserto e os moradores da cidade, em que os moradores da cidade cultivavam certa nostalgia intergeracional das raízes e da cultura original das tribos. Existia então a cultura do deserto, repleta de poesia, galhardia, contemplação, momentos difíceis e frugalidade, que conspirava contra o conforto das cidades, associadas, por sua vez, às decadências física e moral, intrigas e degeneração. O morador da cidade recorria ao deserto para a purificação, como fez Cristo por 40 dias no deserto da Judéia, ou São Marcos no deserto do Egito, iniciando a tradição de tal ascetismo. Houve, em algum momento, uma epidemia de monasticismo no Levante, cujo exemplo mais impressionante talvez tenha sido São Simeão, que passou 40 anos no topo de uma coluna no norte da Síria. Os árabes mantiveram uma tradição, renunciando às suas posses para se refugiar em lugares silenciosos, estéreis e vazios. E, logicamente, por meio do jejum obrigatório, sobre o qual falaremos um pouco mais adiante. Note que iatrogenia médica é o resultado da riqueza e da sofisticação, e não da pobreza e da inocência, sendo, é claro, produto de um conhecimento parcial e não da ignorância. Assim, a ideia de renunciar às próprias posses para se isolar no deserto pode ser bastante potente como uma estratégia subtrativa ao estilo via negativa. Poucos levaram em consideração que o dinheiro tem sua própria iatrogenia e que afastar algumas pessoas de sua fortuna simplificaria sua vida e traria grandes benefícios na forma de agentes estressores mais saudáveis. Portanto, ser mais pobre pode não estar completamente desprovido de benefícios, se isso for feito da forma correta. Precisamos da civilização moderna para muitas coisas, como o sistema jurídico e as cirurgias de emergência. Mas imagine o quanto poderíamos melhorar usando a perspectiva subtrativa da via negativa, tornando-nos mais robustos. Nenhum protetor solar, nenhum óculos de sol para os que têm olhos castanhos, nenhum ar-condicionado, nenhum suco de laranja, apenas água, nenhuma superfície irregular, nenhum refrigerante, nenhuma superpílula, nenhuma música alta, nenhum elevador,
nenhum espremedor de frutas, nenhum... Chega. Quando eu vejo fotos do meu amigo, defensor do ancestral estilo de vida paleolítico, Art Devany, está extremamente em forma na casa dos 70 anos, muito mais do que a maioria das pessoas de 30 anos mais novas do que ele. E as dos bilionários, em formato de pera, Robert Murdoch ou Warren Buffett, ou outros na mesma faixa etária. Sempre me ocorre a seguinte ideia: se a verdadeira riqueza consiste no sono tranquilo, na consciência limpa, na gratidão recíproca, na ausência de inveja, no bom apetite, na força muscular, na energia física, em risos frequentes, em não fazer refeições sozinho, em nenhuma aula de ginástica, em algum trabalho físico ou hobby, em bom funcionamento intestinal, em nenhuma sala de reuniões e em surpresas periódicas. Então ela é, em grande parte, subtrativa. A eliminação da iatrogenia. Religião e intervencionismo ingênuo. A religião tem objetivos invisíveis, além daqueles que os cientistas e cientificistas muito literais identificam. Um desses objetivos é, justamente, proteger-nos do cientificismo. Podemos verificar no conjunto das inscrições, em lápides, relatos de pessoas que ergueram fontes ou até mesmo templos para seus deuses favoritos, após terem tido êxito em situações em que médicos fracassaram. Na verdade, raramente levamos em conta os benefícios da religião para a limitação do viés de intervenção e de sua iatrogenia. Em um grande conjunto de circunstâncias, doenças marginais, qualquer coisa que nos afaste do médico e permita que não façamos nada, dando, portanto, à natureza a chance de fazer o seu trabalho, será benéfica. Então, ir à igreja ou ao templo de Apolo, em casos leves, por exemplo, aqueles desprovidos de trauma, como um pequeno desconforto, e não os ferimentos de um acidente de carro ou aquelas situações em que o risco de iatrogenia excede os benefícios da cura, repetindo mais uma vez os casos com convexidade negativa. Certamente ajudará. Existe um número enorme de inscrições em templos do tipo: Apolo me salvou. Meus médicos tentaram me matar. Na maioria das vezes, o paciente deixou sua fortuna para o templo. E me parece que, no fundo, a natureza humana sabe quando recorrer ao consolo da religião e quando escolher a ciência. Nota: estou tentando evitar discutir o efeito placebo. Sou do ramo das não linearidades, e isso não se relaciona com o argumento das não linearidades. Fim da nota. Se é quarta-feira, é dia de ser vegano. Às vezes, quando há um jantar de confraternização, os organizadores me enviam um formulário perguntando se eu tenho restrições alimentícias. Alguns fazem isso com cerca de 6 meses de antecedência. Antigamente eu costumava responder que evitava comer gatos,
cães, ratos e seres humanos, especialmente economistas. Hoje, após o meu processo de evolução pessoal, eu de fato preciso saber qual será o dia da semana para decidir se serei vegano naquele dia ou se poderei comer monstruosos pedaços de bife. Como? Basta consultar o calendário ortodoxo grego e seus jejuns obrigatórios. Isso faz com que a versão moderna do sujeito ingênuo, do tipo leitor de negócios, conferências, TED, que tem por hábito categorizar, fique confuso, não conseguindo me enquadrar no campo dos paleolíticos, nem no campo dos veganos. Os paleolíticos são pessoas carnívoras que tentam replicar a suposta dieta ancestral dos caçadores-coletores, rica em carnes e gordura animal. Os veganos são pessoas que não comem nenhum produto de origem animal, nem mesmo manteiga. Mais adiante veremos por que se trata de um erro racionalista ingênuo estar filiado a qualquer uma dessas categorias, exceto por motivos religiosos ou espirituais, a não ser episodicamente. Acredito nas heurísticas da religião e incorporo cegamente as suas regras. Na condição de cristão ortodoxo, posso trapacear de vez em quando, já que isso faz parte do jogo. Entre outras coisas, o papel da religião é domesticar a iatrogenia da abundância. O jejum faz com que o indivíduo perca o seu senso de direito. No entanto, há aspectos mais sutis. Efeitos de convexidade e nutrição aleatória. Lembre-se, a partir da discussão sobre a ventilação pulmonar, desta consequência prática da desigualdade de Jensen. A irregularidade traz benefícios para algumas áreas. A regularidade traz malefícios. Quando a desigualdade de Jensen for aplicável, a irregularidade pode tornar-se uma solução. Talvez o mais fundamental para nós seja remover aleatoriamente algumas refeições, ou pelo menos evitar a estabilidade no consumo de alimentos. O erro de não levar em conta as não linearidades é perceptível em duas situações: na combinação e na frequência da ingestão de alimentos. O problema com a combinação é o seguinte: nós, seres humanos, somos considerados onívoros em comparação com mamíferos mais especializados, tais como vacas e elefantes, que comem saladas, e leões, que comem suas presas, que por sua vez comem saladas. Mas essa característica de ser onívoro apareceu necessariamente como resposta aos mais variados ambientes que tinham uma disponibilidade de fontes não planejadas, casuais e, o que é fundamental, em série. A especialização é a resposta a um habitat muito estável, livre de mudanças bruscas. E a redundância do trajeto é a resposta a um habitat mais variado. A diversificação da função teve de aparecer como resposta à variedade, e uma variedade de determinada estrutura. Observe a sutileza na forma como somos construídos. A vaca e os outros herbívoros são submetidos a muito menos aleatoriedade do que o leão
em sua ingestão de alimentos. Eles comem constantemente, mas precisam trabalhar para metabolizar todos aqueles nutrientes, gastando várias horas por dia, apenas comendo. Sem contar o tédio que é ficar lá comendo saladas. O leão, por outro lado, precisa contar com mais sorte. Ele é bem-sucedido em uma pequena porcentagem de seus ataques, menos de 20%. Mas quando come, recebe de maneira rápida e fácil todos aqueles nutrientes produzidos graças ao trabalho incansável e fastidioso em torno da presa. Portanto, considere os seguintes princípios derivados da estrutura aleatória do ambiente. Quando somos herbívoros, comemos constantemente. Quando somos predadores, comemos mais aleatoriamente. Então, nossas proteínas devem ser consumidas aleatoriamente por razões estatísticas. Se concordamos que precisamos de uma nutrição, entre aspas, equilibrada, com certa combinação, é errado supor imediatamente que precisamos desse equilíbrio em todas as refeições, em vez de alcançá-lo de forma gradual. Suponhamos que precisamos, em média, de determinadas quantidades de vários nutrientes, digamos, certa quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras. Nota: algumas pessoas afirmam que precisamos mais de gorduras do que de carboidratos, outras dizem o oposto. Todas tendem a estar de acordo em relação à proteína, embora poucas percebam que é preciso tornar aleatória a ingestão de proteína. Ambos os lados ainda defendem a não aleatoriedade na combinação e ignoram as não linearidades de sequência e composição. Fim da nota. Há uma grande diferença entre consumi-los juntos em todas as refeições, com o clássico bife e salada, seguido por frutas secas, ou consumi-los separadamente em série. Por quê? Porque a privação é um agente estressor e sabemos o que os agentes estressores são capazes de fazer quando lhes damos a chance de uma adequada recuperação. Aqui observamos novamente os efeitos da convexidade em funcionamento. Consumir 3 vezes a dose diária de proteína em um dia e nada nos próximos 2, certamente não é biologicamente equivalente ao consumo moderado, entre aspas, estável, considerando-se que nossas refeições metabólicas são não lineares. Deveria haver alguns benefícios. Pelo menos, foi assim que fomos concebidos. Eu especulo. Na verdade, mais do que especulo, estou convencido. Um resultado inevitável da não linearidade, de que somos antifrágeis à aleatoriedade na distribuição e na composição dos alimentos, pelo menos em determinado intervalo ou número de dias. E uma flagrante negação do viés de convexidade é a teoria sobre os benefícios da chamada dieta de Creta, ou do Mediterrâneo, responsável por uma mudança nos hábitos alimentares da classe esclarecida dos Estados Unidos, que decidiu renegar os bifes e as batatas em favor de peixes grelhados com salada e queijo feta. Isso aconteceu da seguinte forma. Alguém prestou atenção na longevidade dos cretenses, catalogou o que eles comiam e então inferiu ingenuamente que eles viviam mais tempo em função dos tipos de alimentos consumidos. Talvez seja verdade, mas o efeito de segunda ordem.
as variações na ingestão, pode ser dominante, algo que não foi percebido pelos pesquisadores mecanicistas. Na verdade, demorou um pouco para que se constatasse o seguinte: dependendo do radicalismo da cultura local, a Igreja Ortodoxa grega defende quase 200 dias de jejum por ano, e são jejuns angustiantes. Sim, jejuns angustiantes, como estou enfrentando agora. Escreva estas linhas durante a Quaresma Ortodoxa, um período de 40 dias em que não posso consumir quase nenhum produto de origem animal, nenhum doce e, para alguns mais disciplinados, nenhum azeite. Como existem várias gradações, tento manter-me em um nível semi-rigoroso. E a vida não é muito fácil, tal como desejaríamos. Acabei de passar um longo fim de semana em Amion, minha aldeia ancestral no norte do Líbano, na área grega ortodoxa chamada de Vale Cura. Lá, os tradicionais alimentos, entre aspas, ardilosos, são aperfeiçoados com grande imaginação. Quibe levantino, feito com ervas e feijão no lugar de carne. Almôndegas, feitas de pequenas bolas marrons, ao estilo matzah, com sopa de lentilhas. Singularmente, apesar de o peixe estar proibido, na maior parte dos dias, os mariscos são permitidos, provavelmente por não serem considerados um item de luxo. A compensação pela ausência de alguns nutrientes em minha dieta diária será realizada em partes. Contrabalançarei a minha privação daquilo que os pesquisadores, por enquanto, chamam de proteína, com peixes nos dias em que me for permitido. E, é claro, comerei de forma voraz cordeiro no dia da Páscoa, para em seguida consumir desproporcionalmente grandes quantidades de carne vermelha e gordurosa por algum tempo. Sonho com o bife mal passado, servido nos restaurantes frequentados pelo Tony Gorducho, em porções assumidamente monstruosas. E existe uma antifragilidade ao agente estressor do jejum, já que isso faz com que a comida desejada tenha um sabor melhor, podendo produzir euforia no sistema do indivíduo. Quebrar um jejum parece ser o extremo oposto de uma ressaca. Nota: a principal doença da abundância pode ser vista na habituação e extenuação, o que os biólogos chamam atualmente de enfraquecimento dos receptores. Sêneca, Para quem está doente, o mel tem um sabor melhor. Fecha aspas. Como comer a si mesmo? Eu me pergunto como as pessoas conseguem aceitar que os agentes estressores dos exercícios façam bem, sem conseguir chegar à conclusão de que a privação de alimentos possa ter o mesmo efeito. Mas os cientistas estão em vias de descobrir os efeitos da privação episódica de alguns alimentos, ou de todos eles. De alguma forma, conforme demonstram as evidências, em resposta ao estresse da restrição alimentícia, ficamos mais atentos e mais adaptados. Podemos analisar os estudos biológicos não para generalizá-los ou usá-los no sentido racionalista, mas para verificar a existência de uma resposta humana à fome. Os mecanismos biológicos são ativados pela privação dos alimentos.
E temos experiências com estudos de coorte. O estudo de coorte é um estudo observacional, no qual os indivíduos são classificados ou selecionados segundo o status de exposição, expostos e não expostos, sendo seguidos para avaliar a incidência da doença em determinado período de tempo. E as experiências com estudos de coorte evidenciam o efeito positivo da fome ou a privação de um grupo de alimentos no corpo humano. Os pesquisadores tentam compreender agora o mecanismo da autofagia, comer a si mesmo. Segundo as teorias, quando privadas de fontes externas, as células começam a comer a si mesmas, ou a quebrar as proteínas e a recombinar os aminoácidos para fornecer material para a construção de outras células. Alguns pesquisadores supõem, por enquanto, que o efeito de, entre aspas, aspirador de pó da autofagia é o segredo para a longevidade. Embora minhas ideias sobre o que é natural sejam impermeáveis às suas teorias. Como vou mostrar mais adiante, a fome ocasional produz alguns benefícios para a saúde, e isso basta. A resposta à fome, nossa antifragilidade, tem sido subestimada. Temos insistido em recomendar às pessoas que façam uma boa refeição no café da manhã, a fim de que possam enfrentar as agruras do dia. E não se trata de uma nova teoria, criada por nutricionistas modernos, empiricamente cegos. Fiquei surpreso, por exemplo, com um diálogo do monumental romance O Vermelho e o Negro, de Stendhal, em que alguém diz ao protagonista, Julien Sorel, que, abre aspas, o dia será longo e difícil, por isso vamos nos fortalecer com um café da manhã, fecha aspas, que, no francês daquele período, era chamado de primeiro almoço. Na verdade, tem sido progressivamente demonstrado que a ideia do café da manhã como uma refeição principal, com cereais e outros elementos parecidos, está prejudicando os seres humanos. Pergunto-me por que demorou tanto para que alguém percebesse que essa ideia tão artificial merecia ser testada. Além disso, os testes comprovam que o café da manhã provoca danos, ou pelo menos não gera qualquer benefício, a menos que o indivíduo tenha se esforçado muito para consegui-lo. Lembremos que não fomos concebidos para receber alimentos dos entregadores de comida. Na natureza, tivemos de gastar um pouco de energia para comer. Os leões vão à caça para poder comer. Eles não fazem sua refeição e depois saem à caça por prazer. Certamente, oferecer comida às pessoas antes que elas gastem energia confundiria seu processamento de sinais. E temos amplas evidências de que privar intermitentemente, e apenas assim, o organismo de alimentos tem gerado efeitos benéficos para várias funções. Walter Longo, por exemplo, observou que os prisioneiros dos campos de concentração ficavam menos doentes na primeira fase de restrição alimentícia, para a partir daí entrar em colapso. Ele testou o resultado experimentalmente e descobriu que os ratos, nas fases iniciais de fome, conseguem suportar altas doses de quimioterapia sem efeitos colaterais visíveis. Os cientistas usam a justificativa de que a fome provoca a expressão de um gene que codifica uma proteína chamada SIRT1 ou sirtuína, que promove a longevidade e outros efeitos. A antifragilidade dos seres humanos manifesta-se
na reação de sobre-regulação de alguns genes em resposta à fome. Assim, mais uma vez, as religiões que prescrevem jejuns têm mais respostas do que admitem os que as analisam muito literalmente. Na verdade, o que os jejuns fazem é tentar trazer as não linearidades para o consumo de alimentos, a fim de atender às propriedades biológicas. O apêndice mostra graficamente as doses resposta padrão em biologia. Um pouco de qualquer coisa parece trazer consigo efeitos de convexidade positivos, sejam eles benéficos ou prejudiciais. Aumente a quantidade e o efeito enfraquecerá. É evidente que, na extremidade superior, a dose não tem um efeito extra, uma vez que se atinge a saturação. Incapacidade de andar. Outra fonte de danos do racionalismo ingênuo. Assim como, por muito tempo, tentou-se encurtar o sono, já que ele parecia inútil à nossa lógica terráquea, muitos pensam que caminhar é inútil e por isso usam o transporte mecânico, carro, bicicleta e etc., deixando para se exercitar em academias de ginástica. E quando elas andam, fazem esta ignominiosa modalidade de power walk, às vezes com pesos nos braços. Elas não percebem que, por razões que ainda lhes são obscuras, andar sem qualquer esforço, em um ritmo abaixo do nível de estresse, pode trazer alguns benefícios. Ou, conforme suponho, trata-se de uma atividade necessária para os seres humanos, talvez tão necessária quanto o sono, que em algum momento a modernidade não conseguiu racionalizar e tentou reduzir. Ora, que a caminhada sem qualquer esforço seja tão necessária quanto o sono pode ser ou não verdade, mas ao se considerar que até o advento do automóvel todos os meus antepassados passaram a maior parte do tempo andando por aí e dormindo, tento apenas seguir essa lógica, antes mesmo que alguma revista médica alcance a ideia e produza o que seus avaliadores chamam de, entre aspas, evidências. Quero viver para sempre. Tenho ouvido muitas coisas que dizem respeito a como viver mais tempo, a ser mais rico e, é claro, a estar mais apinhado de aparelhos eletrônicos. Não somos a primeira geração a acreditar que a morte é o pior que nos espera. Mas para os antigos, o pior resultado possível não era a morte, mas uma morte desonrosa, ou até mesmo apenas uma morte comum. Para um herói clássico, morrer em um lar de idosos, ao lado de uma enfermeira mal educada e de uma série de tubos que entram e saem de seu nariz, não seria um telos, fim, atraente diante da vida. E, evidentemente, temos a ilusão moderna de que deveríamos viver tanto tempo quanto pudermos, como se fôssemos cada um de nós o produto final. Essa ideia do eu, entre aspas, como unidade, pode ser atribuída ao iluminismo, e com ela a fragilidade. Antes disso, nós éramos parte do coletivo presente e da descendência futura.
tanto as tribos do presente quanto as do futuro exploravam a fragilidade dos indivíduos para se fortalecer. As pessoas envolviam-se em sacrifícios, procuravam martírios, morriam em nome do grupo e ficavam orgulhosas de fazer isso. Elas trabalhavam arduamente em nome das gerações futuras. Infelizmente, enquanto escrevo essas linhas, o sistema econômico está sobrecarregando as gerações futuras com a dívida pública governamental, causando o esgotamento dos recursos e a deterioração ambiental a fim de satisfazer as necessidades dos analistas de valores mobiliários e do sistema bancário. Mais uma vez, não podemos separar a fragilidade da ética. Conforme escrevi no capítulo 4, enquanto o gene é antifrágil, uma vez que é informação, o portador do gene é frágil. E é preciso que assim seja, para que o gene se fortaleça. Vivemos para produzir informações, ou para nos aprimorar com elas. Nietzsche fazia um trocadilho em latim: aut liberi aut libri. Sejam filhos ou livros, ambos são informações que viajam através dos séculos. Acabo de ler o maravilhoso The Immortalization Commission, de John Gray, que discorre sobre as tentativas de usar a ciência em um mundo pós-religioso para alcançar a imortalidade. Senti uma espécie de desgosto profundo, como qualquer antigo sentiria, diante dos esforços dos pensadores da, entre aspas, singularidade, como Ray Kurzweil, que acreditam no potencial dos seres humanos de viver para sempre. Note que, se eu tivesse de encontrar o anti-eu, a pessoa neste planeta com ideias e estilo de vida diametralmente opostos aos meus, esta pessoa seria Ray Kurzweil. Não se trata apenas da neomania. Enquanto proponho que os elementos repugnantes sejam removidos da dieta das pessoas e de sua vida, ele trabalha por meio da adição, sugerindo a ingestão de cerca de 200 de comprimidos por dia. Além disso, essas tentativas de imortalidade provocam-me uma profunda repulsa moral. É o mesmo tipo de profundo desgosto interno que toma conta de mim quando vejo um homem rico de 82 anos cercado de gatas, amantes com 20 e poucos anos, muitas vezes russas ou ucranianas. Não estou aqui para viver para sempre como um animal doente. Lembre-se de que a antifragilidade de um sistema provém da mortalidade de seus componentes. E eu faço parte dessa população maior, chamada de seres humanos. Estou aqui para ter uma morte heróica, em prol do coletivo, para produzir descendentes e prepará-los para a vida, sendo o seu provedor. Ou, por fim, para produzir livros. Minhas informações, isto é, meus genes, o que é antifrágil em mim, deveria ser a única coisa em busca de imortalidade, não eu. E aí dizer adeus, ter um bom funeral em Saint Sergius, Mar Sarques, em Amiens, e, como dizem os franceses, place aux autres, abrir espaço para os outros.